Você não precisa entender tudo agora, nem resolver sua vida hoje, nem ter um plano perfeito. Talvez você só precise de algo simples, sair de casa. Mas por que isso parece tão difícil? Por que algo tão pequeno parece tão pesado? Talvez porque não é sobre sair, é sobre deixar para trás os pensamentos, as dúvidas e a versão de você que ficou parada por tanto tempo. Esse não é um vídeo para te pressionar, é um vídeo para te lembrar que você ainda pode se mover. Existe uma parábola antiga de um homem que vivia dentro de uma jaula, sem janelas, sem barulho, sem movimento. Ele dizia: aqui é seguro, e era mesmo. Nada dava errado ali dentro, mas também nada acontecia. Um dia alguém perguntou: por que você não sai? E ele respondeu: porque aqui eu sei o que esperar. E talvez esse seja o maior problema, a previsibilidade confortável. Ela protege, mas também prende. Agora pensa comigo, quantas vezes você já deixou de fazer algo, não porque era impossível, mas porque era incerto? O ser humano prefere um sofrimento conhecido do que uma possibilidade desconhecida, e isso é silencioso. Você nem percebe, mas vai ficando, vai adiantando, vai esperando, e quando vê, os dias passaram. Existe outra história sobre um homem que queria atravessar uma floresta, mas ele ficou parado na entrada, esperando a luz perfeita, o clima perfeito e a coragem perfeita. E ele ficou ali, dias, semanas e meses, até perceber que a floresta não queria mudar por ele, e o caminho só aparecia depois que ele entrasse. Sair de casa é exatamente isso. Você não precisa ver o caminho inteiro, você precisa começar. Existe uma filosofia antiga que diz que a vida não é feita de grandes momentos, mas de pequenos movimentos repetidos. E um dos mais poderosos é simplesmente se mover. Imagina um rio. No começo ele é fraco, quase insignificante, mas ele continua e continua e continua, até que um dia ele não é mais um rio, ele é um oceano. Mas sabe o segredo? Ele nunca tentou virar oceano. Ele só não parou. Agora deixa eu perguntar, você está parado? Ou só esqueceu que pode continuar? Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da mente. Pensar demais, planejar demais, duvidar demais, cansa. E esse cansaço te convence de que ficar parado é descanso. Mas não é, é só estagnação disfarçada. Um mestre certa vez disse: a mente cria labirintos para evitar portas simples. E sair de casa é uma dessas portas. Existe uma parábola simples. Um homem carregava uma pedra todos os dias. Ele dizia: essa pedra é pesada demais, mas nunca soltava. Até que alguém disse: então solta. E ele respondeu: mas eu sempre carreguei. Percebeu? Às vezes você não continua por necessidade, mas por hábito. Sair de casa pode ser o primeiro momento em que você solta. Agora vamos falar sobre medo. O medo não é o inimigo. O medo é um aviso. Mas o problema é quando você transforma um aviso em uma prisão. Existe uma história de um homem que tinha medo do mar. Ele nunca entrou, mas dizia saber de tudo sobre ele. Até que um dia ele colocou o pé na água e percebeu que o medo dele era maior do que a realidade. Isso acontece com você também. Antes de sair, tudo parece maior, mais difícil, mais pesado. Mas depois do primeiro passo, algo muda. O mundo não muda, mas você muda dentro dele. Existe uma frase simples, mas poderosa. A ação cria clareza. Você não precisa pensar mais. Você precisa agir um pouco. Sair de casa não resolve tudo, mas começa tudo. E existe outra parábola. Um jovem queria ver o horizonte, mas nunca saía do lugar. Ele dizia: um dia eu vou enxergar longe, mas nunca caminhava, até que percebeu que o horizonte não chega até você. Você precisa ir até ele. A vida é simples. As respostas não aparecem enquanto você está parado. Agora respira de novo. Esse não é um vídeo sobre mudar sua vida inteira. É sobre algo menor e mais real. Dá um passo. Talvez hoje você não mude tudo, mas pode mudar o seu estado. Pode sair, olhar o céu, sentir o vento e lembrar que o mundo ainda existe fora da sua cabeça. Existe uma última parábola que o homem perguntava: qual é o segredo da liberdade? E a resposta foi: perceber que a porta sempre esteve aberta. Você não está preso, você só ainda não saiu. E tudo bem, não precisa ser agora, mas quando for, não pense demais. Não espere demais, não complique demais. Apenas levante, respire, abra a porta e vá. Porque no final, nunca foi sobre distância nem destino, nem velocidade. Sempre foi sobre movimento. E às vezes, tudo o que você precisa para mudar tudo é simplesmente sair de casa. Boa noite ou bom começo.